O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos acompanham de tantos lugares, desse mundo maravilhoso, onde nós temos a graça de que as ondas da TV Canção Nova podem alcançar. E é bonito porque eu aprendi na vida a valorizar tudo aquilo que Deus me deu a graça de poder vivenciar na nossa história. Hoje é mais um dos sonhos que um dia um garoto, que às vezes um dia pisou nesse santuário, talvez um dia sonhou e está nesse altar celebrando. Eu me recordo que muitas vezes, quando eu trabalhava aqui no plano, antes de ser sacerdote, eu gostava muito de peregrinar nas igrejas. Eu sempre gostei de visitar as pequenas e as grandes igrejas. Eu sempre fui muito feliz em ter observado a riqueza do diferente. E eu percebi que isso é a dinâmica do Espírito. O diferente não se trata de ser o meu adversário, mas é aquele que me complementa. A gente vê, às vezes, querendo que o outro seja como eu sou. Isso é tão ridículo. Quando a gente acha que o outro tem que pensar como eu penso. Nós estamos vivendo num mundo tão chato, onde nós não suportamos a diversidade. E quando eu entrei aqui no santuário, estou aqui com um amigo que veio comigo dirigindo. Eu me recordo que quando eu pisei aqui nessa noite, eu falei para Deus que um dos meus sonhos era celebrar em todas as igrejas, que um dia eu tive a graça de participar da celebração da Santa Missa, e não só a graça de participar da celebração da missa, como muitas vezes eu estive naquelas cadeiras ali atrás, perto do confessionário, esperando o meu tempo de poder confessar os meus pecados. Quantas vezes saí do trabalho cedo, corri e me assentava de joelho, preparando a minha confissão, para que o meu irmão sacerdote pudesse ali perdoar os meus pecados. E eu posso dizer que hoje eu agradeço a Deus por mais esse sonho de estar realizando, de estar celebrando pela primeira vez aqui no Santuário Dom Bosco, aonde eu aprendi, aonde eu bebi do coração dos sacerdotes, e aonde Deus me deu a incumbência de estar agora, não aí mais nesse lugar, mas aqui de cima, celebrando o maior milagre da face da terra, que é o santo sacrifício da missa. Nós estamos diante do maior milagre. Eu digo que eu já não peço a Deus sinais extraordinários, nem corro atrás daquilo que talvez o Senhor possa fazer para me impressionar,
Porque Deus me impressiona todos os dias quando eu acordo. Deus me impressiona todos os dias quando eu deito. Deus me impressiona todos os dias quando eu atendo uma confissão. Eu comecei a deslumbrar a beleza da vida, de que Deus nos surpreende a cada segundo, até porque a nossa vida, ela nos surpreende. Às vezes eu esqueço que eu envelheci, Às vezes eu trato as pessoas como elas fossem anciãs, como se elas fossem velhas. Eu conversando com Dona Lúcia, que estava falando que tem 42 anos de renovação carismática, 50 anos de casada, e não importa quantos anos de vida, isso aí deixa para o marido dela, isso aí é intimidade. E eu começando a falar, gente, quanta experiência. E eu comecei a olhar para a minha história e falando, meu Deus, eu já tenho 21 anos de vida consagrada, eu já tenho uma vida já que está se completando. E eu percebo que nunca, nenhum dia foi igual. Eu descobri que cada dia foi um dia importante, que eu levantei, que Deus me surpreendeu. Eu nunca participei de uma missa como se fosse tudo igual. Foi por isso que eu descobri que ser padre seria a coisa mais extraordinária. Que quando o Senhor nos faz uma proposta, Ele não faz uma proposta chata. Nós que somos chatos, nós que somos insuportáveis, que não sabemos desfrutar da beleza da vida, nós queremos repetir o que é mal na nossa história, para que a gente fique contemplando a tristeza o tempo todo, que a gente fique contemplando as palavras que não edificam o tempo todo. Pare de valorizar aquilo que não edifica a sua vida. Por que Jesus surpreende com 33 anos de idade? E a sua palavra, os seus atos, os seus gestos não se calam. Foi porque Jesus deixou na face da terra um sinal de esperança. Ele nos ensinou os diversos caminhos que nós devemos seguir. Jesus poderia se prevalecer do seu ser Deus e dizer, tudo bem, me fazer homem, eu aceito. Tudo bem, nascer em uma manjedoura, tudo bem. Trabalhar com meu pai, eu vou trabalhar. Agora, pai, morrer dessa forma? Não. Jesus não negocia com o pai. Jesus não vem com proposta de negociação. Ele veio para poder ensinar a cada um de nós que fazer a vontade do Pai está imbuído todo o contexto, o pacote. Quando você casou, você não casou somente com a parte bela da sua esposa e do seu esposo. Quando você vai casar, e a gente tem mania de fazer essa oração, de chegar para Nossa Senhora e falar, eu queria que a senhora mandasse uma mulher igual a senhora. Aí a gente começa a desenhar o nosso cônjuge. A gente começa a desenhar como eu quero os meus filhos. Antigamente a gente tinha a grande mania de querer desenhar o nosso futuro. Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero... E nós começamos a fantasiar, eu quero. Mas no decorrer da nossa caminhada, a gente sabe que tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente clama, ela vem imbuído de um grande cartel de responsabilidade. Tem muitas pessoas querendo ganhar o mundo inteiro. Estamos hoje num mundo onde cada vez mais as pessoas querem cada vez mais. Quanto mais tem, mais quer. A pessoa está ali abarrotado de atividades, de dinheiro, e cada vez cega. Nós estamos vivendo num mundo onde aqueles que têm muito querem cada vez mais. E de repente entra numa crise existencial, porque alguns infelizmente alcançam aquilo que tanto sonhou: o poder, o dinheiro, a autoridade, as mansões, os carros. Mas depois que alcançou tudo aquilo que ele sonhou, as pessoas entram na crise existencial. Então a gente começa a entender que o ter não significa felicidade. Ah não, se eu ganhar um dinheirinho, pai, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. As pessoas dizem, padre, reza para mim, ainda mais no final do ano.
As pessoas pegam na mão do padre e colocam a mão do padre na sua mão e falam: padre, reza para mim. Eu falei: para quê? Para que eu ganhe na loteria. Porque aí vem as promessas. Todo mundo fica caridoso quando a proposta é maravilhosa para ela. Porque quando a gente não tem, a gente faz promessas para Deus extraordinárias. E nós somos irresponsáveis, porque nós fazemos os pedidos, fazemos promessas, e muitas coisas a gente recebe, só que a gente esquece que a gente fez promessas, que a gente teve um pacto com Deus, de que nós tivemos uma aliança com alguém que não tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não esquece. Deus não esquece. Talvez nós esquecemos facilmente aquilo que prometemos, mas Deus não esquece. Deus não esquece um segundo aquilo do qual nós conversamos com Ele. Porque quem é fiel guarda as alianças. E Deus guarda a sua aliança com o seu povo. O povo é infiel, mas Deus é fiel. Lembra da profecia de Joel de ontem ou já esqueceram, meu Deus? Lembra da primeira leitura de ontem? Se eu fosse aqui oferecer um prêmio, muitos iriam perder, porque a gente não guarda os tesouros preciosos, que é a palavra de Deus. O início da leitura de ontem, eu só vou pegar esse primeiro versículo. Aonde Deus, ontem foi o quê? Quarta-feira de cinzas. Da onde provém a voz? Da onde provém a proposta? Sempre é uma proposta de Deus. Não pensa que somos nós que somos bons, que viemos para a missa de ontem, de quarta-feira de cinzas, que recebemos a cinza na cabeça e agora nós saímos desfilando, tirando selfie e dizendo: eu estive na missa de quarta-feira de cinza, eu estive, escutei o padre falando para mim. E muitas vezes nós queremos receber like, queremos receber curtida, porque nós fizemos nada mais do que nossa obrigação. E na verdade não somos nós que viemos ao encontro de Jesus. Foi Jesus que bateu mais uma vez na nossa porta e disse: eis que estou à porta e bato. Se tu abre a porta do teu coração, eu entro e cearei contigo, e tu comigo. Aceita? Aceito. Mas antes de eu entrar na tua casa, lembras que você é pó. Antes de eu entrar na sua vida, converta o teu coração. Antes de querer ter relação comigo de novo, derrame as suas lágrimas. Por isso a leitura de Joel é forte ontem, aonde Joel vai ser usado por Deus e Deus vai dizer: volta para mim. Volta para mim, volta o teu coração, volta, porque, ó cristão, nós estamos diante de uma quaresma, porque nós precisamos criar vergonha na nossa cara e voltar para o Senhor, o nosso Deus. Mas eu rezo, mas eu estou na missa todo domingo. Mas é toda a igreja que é chamada à conversão. Cuidado para aqueles que acham que são bons demais e que não precisam se confessar. Estamos cheios de cristãos que acham que são perfeitos. E nós precisamos aprender a examinar a nossa consciência. E o Senhor, depois de séculos e séculos, grita a nós, batendo na porta: volta para o Senhor, o teu Deus. Volta para mim. Como? Com gemidos, com lágrimas. Nós precisamos de fato entender por que com lágrimas, porque nós ferimos a nossa relação com Deus. Quem já sofreu uma traição sabe como dói. Quem já traiu, dói. Ah, meu filho, trair e ser traído dói. E a gente sabe que aquele que traiu, quando vê o mal que ele fez, ele tem que voltar. Ele tem que se humilhar. Ele tem que reconhecer o mal que ele fez com o amor da sua vida.
E quando aquela pessoa volta para pedir perdão e sabe que ele machucou o amor da sua vida, quando um pai fere uma relação com o filho, ele machucou o amor da sua vida. Quando um amigo fere uma amizade, ele feriu o amor da sua vida. Quem fere é aquele do qual tem que se humilhar o ferido. Então, filho, humildade, humilha o teu coração. Quantos de nós temos o coração orgulhoso? Não temos a capacidade de voltar diante do erro. Errar faz parte da nossa história. Eu tenho certeza que o seu Walter e a Lúcia muitas vezes erraram. Cabelo branco não é à toa. Quantas vezes o esposo errou? E é interessante porque quando nós de fato vivemos um relacionamento verdadeiro de uma amizade, em tudo na vida, de um padre, quando a gente erra com alguém, com algum irmão, como aconteceu na minha vida de sacerdote, onde às vezes a gente fala aquilo que não gostaria, a gente tratou um fiel como a gente não gostava, aquele dia que você está chateado, que o padre não está bem, e a gente acaba descontando em uma pessoa que não tem nada a ver. Quantas vezes aconteceu comigo essa experiência, de poder descontar em alguém que não tem nada a ver com as minhas dores, com o meu cansaço, com o meu erro. De repente eu vou dormir, e a minha consciência fica me acusando daquele mal que eu pratiquei. E quantas vezes derramei lágrimas, porque eu não tive a capacidade de ir ao encontro daquele do qual eu feri. E Deus, você vai ficar parado? Se você feriu, vai fechar a ferida. É um movimento. Nós ferimos o coração de Deus com os nossos pecados. Nós ferimos a nossa relação de Deus, que é tão fiel. Eu costumo dizer, e de fato nós conhecemos essa expressão, o amor de Deus nos constrange. Porque nós começamos, e nós como sacerdotes somos agraciados, porque nós somos homens escolhidos para olhar vidas que estão destruídas. Aí as pessoas chegam perto de nós: padre, eu tenho 20 anos que eu não me confesso. Padre, tem 30 anos que eu não me confesso. Padre, tem 70 anos que eu não me confesso. E talvez você esteja agora como que estivesse possuído e falando: meu Deus, o padre está fazendo essa homilia porque eu tenho mais de 40 anos que não me confesso. Como eu já tive a graça de confessar pessoas que tinham 50 anos que não se confessava, que estava afastado do lugar primordial da limpeza do coração do homem, do lugar onde a nossa alma é tomada pela graça de Deus. Por quê? Porque se nós que somos homens maus sabemos dar coisas boas àqueles do qual nos pedem, filho. Quando alguém está destruído, tu fez tanta coisa errada, aí a pessoa se humilha, se prostra. A pessoa chega perto daquela pessoa que o feriu, é um gesto de humildade. E chegar: amor, eu quero te pedir perdão. Um pai que se prostra diante dos seus filhos e fala: filho, eu quero pedir perdão por eu não ter sido um bom pai, por eu não ter sido uma boa mãe. Um pai me procurou esses últimos dias e falou: padre, eu estou arrasado, parece que tem como que um anjo de Satanás a me esbofetear, porque eu só sei me acusar. E eu falando: filho, o que aconteceu? É porque Deus abençoou a minha vida e me deu um emprego maravilhoso. Depois que eu voltei para Deus, a minha vida foi transformada. Depois meu casamento foi transformado. Foram só coisas maravilhosas. Mas eu falhei. Eu deixei de cuidar do meu filho. Meu filho, a gente era parceiro, e a gente começou nas atividades da vida, a gente começou a deixar aquelas pessoas mais importantes da nossa vida. Nós idolatramos o nosso trabalho. Recebemos a bênção que tanto pedimos para Deus, de ter dinheiro, de ter uma casa, de ter coisas maravilhosas, de se esforçar. Mas Deus te deu para prover a tua casa, não para tirar a tua família. Pelo contrário, o teu trabalho é para remunerar, para trazer a felicidade para a tua casa. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes até a bênção que nós recebemos pode tomar o lugar de Deus, tomar o lugar dos filhos, tomar o lugar da igreja e tomar o lugar até mesmo do nosso tempo. Muitos de vocês não estão tendo tempo nem para vocês mesmos, porque nós estamos já agitados. A primeira leitura de hoje vai dizer: vê que hoje eu te proponho
a vida e a felicidade. Ai, que bonito. A morte e a desgraça. Opa, aí não. Aí se eu pudesse fazer essa pergunta para vocês, vocês vão falar o quê? A vida e a felicidade, claro. Quem vai querer a morte e a desgraça? Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e decretos, viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deus está fazendo essa proposta para nós. A vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Deus, e aqui eu vou chegando para o término desse nosso momento. Deus, Ele nunca obriga, escreva no teu coração. Ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser padre, ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a se batizar. Deus faz uma proposta. Quer ser o meu filho? Batiza. Quer ter comunhão comigo? Quer ter comunhão com a minha alma? Então, se alimenta do alimento maior. Se tu quer ter comunhão comigo, se alimenta do meu corpo, se alimenta do meu sangue, se alimenta da Eucaristia. Se tu quer a vida, então comungue a Deus. Se tu quer a vida, então se prostre diante da vida e da felicidade dos altares que estão espalhados pela face da terra. Quantos de nós há meses não frequenta a capela do Santíssimo Sacramento? Quantos de nós há meses não temos tempo de estar com Jesus no véu do sacramento? Por quê? Porque a nossa vida está na idolatria ao celular, a nossa vida está na idolatria às coisas das redes sociais. Por quê? Porque nós estamos seduzindo pela morte. Uma vida de morte, uma vida que está transcorrendo as nossas gerações, aonde o pai já não conversa com o seu filho, aonde os filhos já não se relacionam com seus avós, aonde nós já não vemos mais comunhão. Se a gente não tem comunhão na nossa família, como nós vamos ter comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo? E qual é o papel de Satanás na face da terra? É romper com a relação. E Deus quer relação conosco, e o diabo quer arrancar essa relação, relação de pertença. Por isso que Jesus está declarando nesta noite: se alguém quiser me seguir, é apenas se, somente se, é uma proposta. Se alguém quer me seguir, se alguém quer casar, se alguém quer ser padre, que alguém quer ser cristão, se alguém quer ser freira, não, vou ser padre, não, padre sofre demais. Não quero casar, não, porque casar sofre demais. Não quero ser solteiro, não, porque solteiro sofre demais. Quem pensa assim é um covarde que se acovarda diante da sua vida. Se Deus me chamou para ser sacerdote, Ele dará a graça para que eu seja o melhor sacerdote que eu possa ser. Se Deus te deu a graça de casar, você vai ser o melhor esposo, a melhor esposa. E você vai descobrir a felicidade, as incumbências que a vida te propõe. A cruz, digo para vocês, a cruz para o cristão não se trata de peso. Quando Deus propõe a cruz, Ele propõe a arma para vencermos os males da vida presente. Você nunca mais vai falar da cruz como se fosse um peso. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua arma, tome a sua força. Por isso que os demônios não suportam a bendita cruz, porque a arma mais poderosa que Deus poderia dar a qualquer cristão é a bendita cruz. E é em direção a ela que nós estamos seguindo nessa quaresma, com jejuns, com penitência, com sacrifício e com libertação. Deixe o que é mal para trás, deixe a morte para trás. Deus está te propondo nessa quaresma a vida, uma vida nova. Eu sinto que muitos de vocês estavam vivendo uma vida de morte. Quantas vezes o padre está ali esperando os fiéis para se confessarem? A gente se confessa para o mundo, apresenta a nossa vida para o mundo, e a gente não apresenta a nossa vida para o lugar que é o verdadeiro lugar de confiança.
Partilhar a vida diante do altar é a certeza de que nós nunca seremos traídos, porque Deus não trai os seus filhos. Eu te proponho hoje a vida e a felicidade. Amém. Feche seus olhos por um instante. Se coloque agora num momento de oração, respire fundo. E deixe que esta palavra de Deuteronômio hoje entre no teu coração. Jesus está fazendo uma proposta para mim e para você, para nós sacerdotes, para os consagrados, para a canção nova, para você que está nesse momento nos acompanhando de sua casa. Eu te proponho a vida e a felicidade. O Senhor está te propondo uma transformação, uma libertação, que nós possamos jogar fora diante desse altar agora todo o nosso vício, todo o nosso ódio, toda a nossa falta de perdão. Coloca diante do altar do Senhor aquela pessoa que você precisa perdoar. Quantos de nós comungamos a Deus e não perdoamos o irmão? Hoje o Senhor está te concedendo a graça de uma grande libertação.